Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Vignuto do Devolve Club e hoje a gente vai fazer uma discussão muito interessante sobre o exame físico da insuficiência aórtica. Vocês que acompanham o nosso canal já há muito tempo sabem que vez ou outra nós postamos achados periféricos de pacientes que são portadores de insuficiência aórtica crônica. E isso é bem interessante porque dentro da cardiologia, muito provavelmente, essa valvopatia é que mais tem representatividade na semiologia, é a que mais tem manifestações periféricas da doença. E compreender essas manifestações vão te ajudar a entender a fisiopatologia da insuficiência aórtica. Você compreender os achados periféricos fazem todo sentido quando você compreende qual é a repercussão, qual é o tipo de sobrecarga e qual é a manifestação periférica que você deve encontrar. Então, vem com a gente que a gente vai discutir bastante sobre o exame físico da insuficiência aórtica crônica. Insuficiência aórtica é uma das valvopatias que você mais vai encontrar alterações no exame físico. E aí você, examinando o paciente à beira-leito, vai poder entender se você está lidando com um paciente com uma valvopatia mais avançada. Nós não esperamos encontrar tantos sinais periféricos em pacientes que estão em fases iniciais, como a insuficiência aórtica discreta, moderada. Agora, pacientes que desenvolveram uma valvopatia aórtica importante, do tipo regurgitativa, tem aquela sobrecarga de volume já no longo prazo, uma hipertrofia excêntrica pronunciada, você sim vai encontrar uma série de alterações no exame físico. E só de você encontrar isso à beira-leito com o seu paciente, você já consegue estratificar o risco do seu paciente falando, esse é um paciente com uma doença mais grave, esse é um paciente que eu espero encontrar no exame diagnóstico dele uma série de alterações para poder falar em indicação ou não de intervenção. Então vamos lá para a gente poder entender um pouco mais, primeiro o que é uma insuficiência aórtica, né? Para quem está começando a acompanhar a gente ou que quer revisar esse conceito, é quando aquela válvula aórtica não consegue se fechar adequadamente após a ejeção de sangue e acontece um retorno de sangue da aorta para dentro do ventrículo esquerdo. Portanto, esse processo que eu acabei de falar acontece durante a diástole, que é o momento que a válvula se fecha para impedir com que o sangue volte para dentro do ventrículo. Portanto, definimos isso, essa falha de fechamento, como incompetência da válvula aórtica e a patologia que surge é a insuficiência aórtica. A história natural geralmente é essa que a gente estava conversando aqui um pouco antes, é um processo em progressão e acontece uma série de situações que podem impactar essa evolução. Primeiro, entender qual é a gravidade dessa regurgitação. Regurgitação de grau discreto, em geral, não causa repercussão, não tem essa progressão tão importante. Se você tem um acometimento da raiz da aorta, pode mudar a história da doença, pode inclusive agudizar num quadro de dissecção. E mais, qual é a resposta adaptativa desse ventrículo? Em fase inicial, desenvolve uma hipertrofia excêntrica, mas a coisa caminha bem. Em fases mais avançadas, isso pode acabar descompensando. Aproveita e assiste aí uns videozinhos sobre fisiologia, sobre a carga hemodinâmica no ventrículo esquerdo que a gente pode comentar. Vou deixar uns links também na descrição para você buscar lá. E aí você pode entender que a resposta adaptativa do ventrículo esquerdo pode ser decisiva na sua tomada de conduta frente a uma insuficiência aórtica e também frente às manifestações periféricas que você vai encontrar no exame físico. Geralmente, em 2 anos, uma insuficiência aórtica importante, ela evolui de forma acelerada. 50% dos indivíduos que eram moderados se tornam importantes e 25% do que eram discreto pode até mesmo evoluir para importante. Então, fica de olho numa insuficiência aórtica. E entender que a partir do momento que esse paciente desenvolve sintomas, tem uma manifestação, portanto uma piora de classe funcional, e você consegue ver a classe funcional pela classificação da New York Heart Association, NYHA, né? É uma sigla que a gente está acostumado a falar bastante. Se o paciente é NYHA 1, classe 1 é aquele paciente que não tem limitação para suas atividades diárias, ele sobrevive até bem, independente da gravidade da insuficiência aórtica. Agora, se ele é muito sintomático, se ele é classe 3, classe 4, é sintomático a pequenos esforços, a coisas cotidianas, esse paciente geralmente em 5 anos quase que não sobrevive se você não fizer uma intervenção adequada no momento adequado. Você também pode fazer essa leitura pela repercussão hemodinâmica. Não falei para vocês que o padrão adaptativo do ventrículo esquerdo é fundamental? Se ele não consegue fazer essa hipertrofia de forma compensada e evolui para fases avançadas com disfunção sistólica, você pode ter sim perda de sobrevida. Então olha aqui, pacientes que têm queda da fração de ejeção, por exemplo, pacientes que têm aí uma fração de ejeção de 35% ou menos, geralmente só 40% sobrevivem após 10 anos
caso você não tome a conduta adequada no momento certo. Veja como que é importante, né, você ter essas informações na avaliação do seu paciente e como você faz a diferença para ele. Se você indica na hora certa, olha como é que você muda a curva de sobrevida desse paciente. Se você não deixa ele progredir para essa disfunção sistólica, olha só o tanto de sobrevida que você dá para ele com conhecimento básico, um conhecimento do dia a dia que você consegue aplicar para o seu paciente. A mesma leitura pode ser feita pelos diâmetros cavitários e a forma mais sensível de você fazer isso hoje que nós temos é o diâmetro sistólico final, indexado para o tamanho daquele indivíduo. Então vejam vocês, se você também entende que aquele ventrículo dilatou demais, você também está numa fase muito avançada e se você não intervir antes e deixar isso acontecer, você perde sobrevida. Olha só que em 10 anos, menos de 40% dos pacientes vão estar vivos caso você não atue na hora certa. E aí existe exatamente essa evolução, né? Repara que sintoma não necessariamente caminha junto com a repercussão hemodinâmica. Pode caminhar, mas você pode ter deterioração hemodinâmica mesmo em paciente assintomático. Então fica muito ligado nisso. Não espera uma coisa acontecer para procurar outra. Não espera o paciente ter sintoma para você preocupar-se com a fração de ejeção. Olha as duas coisas de forma simultânea, pois uma coisa pode acontecer em detrimento da outra. E como que funciona então o exame físico da insuficiência aórtica? Eu vou separar ela, como a maioria das vezes eu faço aqui no nosso canal, em dois grandes blocos. O bloco da ausculta torácica, da ausculta cardíaca, onde você vai procurar alterações de sopros e cliques, e o bloco dos achados periféricos, das manifestações periféricas. E já adianto para você, insuficiência aórtica é rica em manifestação periférica. Prepara a pipoca aí que vai ser quase um cinema. Vamos lá. Primeiro de exame físico de ausculta que você tem que entender é quais são os focos. Se você não entende quais são os focos de ausculta, não adianta nada você partir para a ausculta. Você vai ouvir ruídos e não vai entender nem de onde eles estão vindo. Então a primeira coisa que você tem que fazer, de forma assim arbitrária, não pule essa parte, é você entender quais são os focos de ausculta, ok? E para você entender quais são os focos de ausculta, você precisa conhecer a anatomia do tórax. O ângulo de Louis, que é a junção do externo com o manúbrio, é o local que você identifica o segundo espaço intercostal. E ele é fundamental aqui, pois ele já localiza para você dois focos de ausculta cardíaca. O foco aórtico e o foco pulmonar. Qual a diferença? Imagina então que você está lá no segundo espaço intercostal, na altura do ângulo de Louis, e você vai para a borda external direita e esquerda. Na borda external direita, você está diante do foco aórtico. Na borda external esquerda, você está diante do foco pulmonar. Perfeito? Dando seguimento então aos focos, você vai partir para o tricúspide e para o mitral. O mitral se localiza no ictus cordis, na ponta do coração. Então, se você entendeu que o paciente não tem nenhuma valvopatia, não tem nenhuma hipertrofia, é lá que você vai encontrar quinto espaço intercostal, geralmente linha hemiclavicular. Óbvio, se o paciente fez uma hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo, esse foco pode se deslocar. Não espere isso como uma anomalia. É esperado na valvopatia. Perfeito? E o foco tricúspide, onde que é, Thiago? Imagina que você está lá na borda external esquerda. Desce até o quarto e quinto espaço intercostal, faz a ausculta ali. Você está exatamente em cima do foco tricúspide. E aí você já tem 4 focos da sua ausculta. Aórtico pulmonar, tricúspide e mitral. Falta um. Se você traçar uma linha entre o aórtico e o mitral, o meio do caminho é o foco aórtico acessório. E ele é muito importante quando você fala em valvopatia aórtica. Nada melhor do que essa discussão hoje nós lembrarmos do foco aórtico acessório. Aqui, então, de forma bem esquemática, o que você encontra nesses pacientes examinando o foco aórtico e o foco aórtico acessório. Um ruído, um sopro diastólico do tipo aspirativo. Reparem vocês então que tem a primeira bulha, depois a segunda bulha. Entre a primeira e a segunda bulha é a sístole, ok? Assim que a segunda bulha acontece, você inicia a diástole. E repara aqui no nosso fonograma que existe um sopro, existe um ruído diastólico que é em decrescendo, característico da insuficiência aórtica. Então, você encontra em foco aórtico e aórtico acessório um sopro diastólico em decrescendo. Você até pode encontrar um pequeno ruído ejetivo, porque tem muito fluxo de sangue passando ali, não é tão comum como é o ruído diastólico. E aqui já mora uma manobra semiológica para você lançar a mão à beira-leito e confirmar o seu diagnóstico. Qual é o objetivo dessa manobra? Hand grip é o aumento transitoriamente a pós-carga. Meu Deus, mas o que é manobra? O que é pós-carga? Clica nesse link que eu vou deixar aqui para vocês, vocês vão poder entender um pouco mais de fisiologia cardiovascular e vai complementar o achado que vocês vão ter. Mas voltando aqui, se você já sabe isso,
você faz essa contração de um membro superior contra o outro, aumenta a pós-carga desse ventrículo. Portanto, torna mais difícil a ejeção de sangue, pois a pressão da periferia está aumentada. Quando você termina a sístole, a válvula aórtica deveria se fechar, mas não fecha adequadamente e inicia seu refluxo. Se você aumenta ainda mais a pressão da periferia, volta ainda mais volume. Então, ao fazer essa manobra, o sopro aumenta de intensidade. É como se você pegasse a ausculta e virasse o volume do volume. Sabe quando você vira aquele botãozinho do volume? Girei o volume, aumentou a intensidade do sopro. A característica é a mesma, a posição no ciclo é a mesma, é diastólico, é aspirativo, mas a intensidade aqui é muito maior. Você aumentou o volume, ficou mais fácil de ouvir. E isso acontece porque você fez essa manobra, a pós-carga aumentou e empurrou ainda mais sangue para dentro desse ventrículo através de uma válvula aórtica incompetente, ok? Então, outro achado no exame físico que vocês podem ter, e aqui sim é questão de prova, toda vez, quase todo ano, alguma prova que fale sobre cardiologia coloca isso, é o sopro de Austin-Flint. O que é o sopro de Austin-Flint, né? É um ruído que você percebe em pacientes com insuficiência aórtica quando você faz o exame da ponta do coração, do foco mitral. Tiago, você não falou que os achados da ausculta da insuficiência aórtica vão estar no foco aórtico e aórtico acessório? Falei, mas você não se limita a isso quando vai examinar um paciente. Você tem que examiná-lo como um todo. E ao examiná-lo como um todo, quando você passa pelo foco mitral, você repara um ruído. E esse ruído não era para existir. Que ruído é esse? Também é um ruído diastólico, mas é no meio da diástole. Repara que o sopro diastólico da regurgitação aórtica acontece do início da diástole lá para frente. Aqui o ruído é só no meio da diástole e você não entende bem porque ele não é aspirativo igual é o outro. Lembra um pouco uma estenose mitral, e aí você fica confuso. Por que isso acontece? Está aqui a explicação. O jato da regurgitação aórtica bate no folheto anterior da válvula mitral e não deixa ela abrir. O ato dela não abrir atrapalha a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, que não tinha nada a ver com essa história. Isso gera um ruído. E é esse ruído que você ausculta na ponta do coração. Não é uma estenose mitral propriamente dita, mas é uma estenose mitral funcional. Você acaba dificultando um pouquinho e você pode fazer essa ausculta na ponta do coração. Está aqui esse corte de ressonância que mostra exatamente o jato incidindo no folheto anterior, dificultando a abertura e gerando esse ruído. O nome que damos a isso? Austin-Flint. Seguindo agora para algumas manifestações periféricas, né? Que agora sim começa a ficar mais interessante. Paciente que tem insuficiência aórtica, a pressão diastólica dele cai. Por quê? Quando a válvula fecha e era para manter a pressão diastólica, o sangue escapa. Se ele escapa para dentro do ventrículo, a pressão cai, ela desaba. Isso dá uma distância entre a pressão sistólica para a diastólica. Essa distância nós chamamos de pressão de pulso. Então, forma esse novo modelo aqui de curva pressórica do paciente. Há uma distância maior entre a sístole da diástole. E aí nós podemos, inclusive, fazer essa medida periférica. Se você vai tomar a pressão desse paciente, vai fazer a medida da pressão arterial desse paciente, você encontra uma distância grande entre pressão arterial sistólica e diastólica. Se essa distância estiver maior do que 70 milímetros de mercúrio, você está diante do que nós chamamos de pressão arterial divergente. E é aqui que mora a justificativa fisiopatológica para uma série de achados periféricos que nós vamos falar para vocês. Então, examinou o paciente, foi lá medir a pressão e achou um valor como esse aqui, ó, 160 por 40, na hora, pensa, esse paciente pode ter insuficiência aórtica importante. Vou prestar atenção na ausculta, vou procurar os achados da ausculta. Viu como uma coisa puxa a outra? Você encontra um achado e tudo aquilo ali faz sentido para você. E você começa a construir na sua cabeça uma hipótese diagnóstica, um raciocínio clínico. E com isso em mãos, com esse conhecimento simples, você vai aplicar no dia a dia, vai aplicar com o seu paciente e vai resolver o problema dele. Você vai conseguir pedir um exame adequado, você não vai ficar enrolando ele, prejudicando esse paciente. Você consegue resolver o problema do seu paciente. Vamos lá, uma vez que você tem essa pressão arterial divergente, começam a surgir alguns achados, alguns sinais. Esses aqui não são tão comuns, mas eu falo para vocês porque é sempre bom a gente deixar isso aqui na memória. Vez ou outra, isso aqui é questão de prova. Um dos sinais é chamado de sinal de Durosier, ok? Imagina você está examinando o seu paciente, ele está em decúbito dorsal e você vai colocar o seu estetoscópio em cima da artéria femoral desse paciente. Se você comprime um dos lados desse estetoscópio, do diafragma do estetoscópio, ok? Comprimido proximalmente, ou seja, para a parte do abdômen desse paciente, você vai ouvir um ruído sistólico.
Se você faz o contrário, uma compressão para a parte das pernas do paciente, então distal, você vai ouvir um ruído diastólico. Essa variação da ausculta, de acordo com a pressão que você coloca no estetoscópio, chama-se sinal de Duroziers. Perfeito? Agora, se você só colocar o estetoscópio e já ouvir ruído sistólico e diastólico sem comprimir, você está diante do sinal de Traube. E geralmente o ruído aqui ele é tanto sistólico quanto diastólico. Perfeito? São dois achados que você pode encontrar examinando a artéria femoral do seu paciente. Veja então que exame físico é uma coisa bem ampla. Você não vai se limitar à ausculta cardíaca, você não vai se limitar simplesmente a olhar mucosas. Você tem que examinar o paciente como um todo. Você vai tirar informações que vão te ajudar num diagnóstico. Veja bem, só de você encontrar isso daqui, você já estabelece um diagnóstico, já resolve a sua vida e a do paciente. Dando seguimento agora, como eu disse para vocês, espero que tenham pegado a pipoquinha, para a gente começar agora uma sessão de cinema. Então estejam prontos para ver algumas manifestações semiológicas na insuficiência aórtica. Quais são elas? Talvez uma das mais famosas, sinal de Mussé. Sinal de Mussé é a oscilação da cabeça junto com o batimento cardíaco. Toda vez que o coração contrai, ejeta o sangue e aquele sangue acaba voltando um pouco para o ventrículo esquerdo, essa coluna de sangue que é ejetada, essa pressão de pulso leva a uma oscilação, balança a cabeça do paciente. Então você vai estar sentado conversando com o seu paciente e você repara que a cabeça dele vai balançando de acordo com a frequência cardíaca dele. E o nome que damos a isso? Sinal de Mussé. Aqui tem mais alguns exemplos, mostrando que exatamente o paciente oscila a cabeça e você examinando ele, deixando tudo paradinho, você vê que a cabeça dele pulsa, vai balançando junto com a frequência cardíaca, ok? Continuando o exame físico, se você for examinar o leito ungueal do seu paciente, você repara que o leito ungueal dele está pulsando. Você olhar o seu leito ungueal, ele não pulsa, ele está ali com uma cor só. Agora, se aquela cor vai oscilando entre branco e vermelho, você está diante de um sinal chamado kink. Ah, eu quero sensibilizar esse exame, eu quero tornar mais fácil de eu enxergar esse achado físico. O que eu faço? Apago a luz do consultório, pega a lanterninha do seu telefone celular e ilumina a ponta do dedo do seu paciente. Com isso daí você consegue ver, igual nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, aquela pulsação do leito ungueal. Fica mais fácil de você ver, ficou mais sensível à alteração semiológica. E isso daqui é sinal de insuficiência aórtica importante, exatamente pela diferença grande de pressão de pulso. O sangue chega na periferia e ele recua, porque uma parte dele volta para o interior do ventrículo esquerdo. Se você examinar a cavidade oral do seu paciente, você vai encontrar que a úvula dele pulsa junto com a frequência cardíaca. Vejam vocês a pulsação de úvula, um exame simples, examinando cavidade oral. Tantas vezes a gente examina a cavidade oral à procura de amidalite, faringite. Olha o achado que você pode ter examinando esse paciente e encontrando um sinal simples. Você viu que a úvula está pulsando junto com a frequência cardíaca, sinal de Miller, que também é sinal de insuficiência aórtica de grau importante. Seguindo, só de examinar escopia do pescoço do paciente, dos vasos da base, você vê a pulsação dos vasos da base do seu paciente. Então aquele pescoço pulsando, carótida pulsando, isso tem um nome, sinal de Corrigan, ou ainda dança das artérias, dança das carótidas. Você vai entender que todo aquele volume de sangue ejetado e voltando acaba abaulando e retraindo aquela artéria. Isso aqui é um exame, é um achado no exame físico que te ajuda a fazer o diagnóstico de insuficiência aórtica. Aqui mais um exemplo, essa aqui bem mais fácil de você poder perceber, mas notem vocês que inclusive tem uma leitura ecocardiográfica disso. Se você fizer um Doppler de carótida num paciente que tem sinal de Corrigan, olha o que você encontra, a artéria fica pulando. Você vê ela pulando durante o exame de ultrassom, ok? Essa daqui é muito famosa, né? Foi publicada na New England alguns anos atrás. Um dos achados era um quiz que eles faziam, onde você examinando o olho do paciente, você repara que a pupila está pulsando, a íris contrai e descontrai de acordo com a frequência cardíaca, e isso também tem um nome, chama sinal de Landolph. Então, o sinal de Landolph, que é a pulsação da íris, é um sinal de insuficiência aórtica importante. E aí, você também consegue fazer um diagnóstico só olhando o olho do seu paciente. Veja bem que interessante. Mais um exemplo. Olha como é que pulsa, como é que varia a pupila desse paciente de acordo com a frequência cardíaca. Isso aí chama-se sinal de Landolph. Perfeito? Tá aqui para você nunca mais esquecer.
Outro achado, esse aqui já não é tão comum, é mais comum em pacientes marfanoides, que têm síndrome de Marfan, que é quando o indivíduo cruza a perna, você percebe que a perna dele oscila junto com a frequência cardíaca. É a pulsação da artéria poplítea, que está em cima do joelho da outra perna. O nome disso, sinal de Lincoln. Pode acontecer, mas é mais frequente em pacientes que têm insuficiência aórtica e síndrome de Marfan. E aí o pulso em martelo d'água, que é a sensação tátil disso tudo. Quando você vai palpar um pulso central do seu paciente, ou mesmo o radial, você percebe que há uma diferença na curva de pressão. O normal é o que você vê acima aqui nesse desenho. E embaixo, o que é alterado. A curva de pressão agora é muito ampla. Você tem uma distância entre a sistólica e a diastólica. E isso daqui você consegue perceber no exame físico do seu paciente. Você palpa aquela artéria e percebe uma sensação muito semelhante. Você enche uma garrafa PET de água, põe a mão nela e bate nessa garrafa PET. Aquela sensação tátil que você tem na outra mão que está segurando a garrafa é o pulso em martelo d'água. É aquela sensação, parece um tum, como se fosse um barulho surdo, né, que se chamam, embora o nome seja esquisito, mas é chamado de pulso em martelo d'água. Então, o normal é você encontrar uma onda de pulso dessa forma e ela é substituída pela conformação hemodinâmica da insuficiência aórtica importante a essa morfologia, ok? Também pode ter um pulso com duas pontas, dois picos chamados de pulso bisferiens, e a forma mais fácil de você encontrar isso é colocando um palitinho em cima da carótida do seu paciente e reparando que o palitinho oscila 2 vezes a cada sístole. Isso também pode ser encontrado na insuficiência aórtica importante. E tem uma infinidade de outros sinais. Aqui eu vou trazer alguns para vocês poderem saber que existe, mas existem mais de 32 tipos e epônimos de sinais na insuficiência aórtica importante. Alguns deles são famosos e vez ou outra eu coloco no nosso canal do The Valve Club, né? O sinal de Becker, que é quando você faz a fundoscopia examinando a retina do seu paciente e você encontra a pulsação da artéria retiniana central, ok? Se você continuar examinando o seu paciente e palpar o fígado dele e reparar que o fígado está pulsando, sinal de Rosenbach, ok? Se você também continuar no exame físico do abdômen e agora palpar o baço e o baço estiver pulsando, sinal de Seiler. E se você, talvez o mais anedótico de todos, estiver realizando o exame ginecológico do seu paciente e ao fazer a colposcopia, você repara que o colo do útero está pulsando, esse paciente tem um sinal de Shelley. E sinal de Shelley é presente em insuficiência aórtica importante, pulsação do colo do útero. Perfeito? Como que eu resumo isso tudo? Na insuficiência aórtica, tudo pulsa. O que você encontrar está pulsando. Úvula, cabeça, pupila, leito ungueal, até mesmo colo do útero. Então, tudo na insuficiência aórtica pulsa. Tudo que você encontrar pulsa. E pulsa por quê? Pela divergência de pressão, pela pressão de pulso aumentada. Perfeito? Era isso que a gente tinha para falar hoje. É uma série de sinais, você pode começar a aplicar no seu dia a dia. Procura isso nos seus pacientes. Tenho certeza que você vai fazer a diferença no seu ambulatório, no seu dia a dia como clínico. Um grande abraço e até a próxima.